se esse negócio me ajudar, a gente chega lá. Vamos lá. Direito de família e sucessões. Primeiro, vou apresentar quais são as minhas esferas de atuação. Eu faço pacto pré-nupcial, então o cliente da RAI que vai fazer convite de casamento, não sei o que, ele pode fazer um pacto pré-nupcial comigo. Quando o casamento não estiver bom, ele também pode me procurar para fazer o divórcio, viu, Rai? Vamos fazer 1 a 1, isso aí. Pensão alimentícia, revisão de pensão, alimentos gravídicos, que quando a pessoa engravida e não está mais junto com o parceiro, pode ser requerida pensão alimentícia enquanto está grávida. Questões relativas à guarda de filhos, partilhas de bens, direitos de visitas, direitos de convivência dos filhos com os pais, abandono afetivo, que hoje é um ilícito civil, é uma lei recente tratando disso, então abandono afetivo caracteriza um ilícito civil, alienação parental, investigação de paternidade, união estável, filiação socioafetiva. Então, basicamente, é sobre isso que trata, né, o direito de família, esse é o escopo do meu trabalho. E direito de sucessões, o que você faz? Basicamente, inventário e testamento. E algumas doações em vida. Mas, assim, a verdade é que o brasileiro, ele não costuma se planejar muito. Então, ele acaba não fazendo muito planejamento sucessório. Faço, mas é menos. O mais fácil é inventário mesmo. Então, para vocês terem em mente, né, qual é o escopo do meu trabalho para uma possível indicação. Bom, vamos lá. E quando que é a hora de buscar um advogado de direito de família? O erro mais comum é que as pessoas esperam o problema ficar grande. As pessoas esperam virar uma briga homérica e irreversível. Não, já passou o momento de procurar o advogado de direito de família. O advogado de direito de família, na verdade, ele deveria ingressar quando está começando o problema, quando você começa a pensar em se separar, quando a pessoa já começa a pensar como que vai ser a sua sucessão, entendeu? Por quê? Porque aí o advogado de direito de família tem como remediar qualquer problema, conciliar e evitar que o problema fique muito maior, que você também tem um desgaste muito maior. Porque o advogado de família, ele, diferente de outros advogados, isso eu sempre falo aqui, você bateu um carro, você procurou um advogado, resolveu aquele problema, dane-se, se você está brigando com aquela pessoa, se não está, você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida. Mas um advogado de direito de família e sucessões, ele está lidando, eu acho que 50% com direito e 50% com emoção. E com pessoas que vão conviver o resto da vida. Você vai conviver o resto da vida com o pai do seu filho ou com a mãe do seu filho. Você vai conviver o resto da vida com os seus irmãos. Não quero mais saber dos irmãos, mas vão ter os sobrinhos, tem os avós, enfim, são pessoas com quem você tem vínculos eternos. Então, o advogado dessa área, ele tem que ter tato, ele tem que ter uma forma conciliatória, ele não pode instigar o litígio. Um advogado dessa área, diferente de outras áreas, vamos partir para a briga mesmo, ele não pode ser assim, ele tem que ter um pouco de entendimento da psique humana, desculpa, Eliseu, mas ele tem que ter um pouco de entendimento para ele tentar contornar as situações, porque você não lida só com um problema, você lida com uma família, com um ser humano, então você tem que analisar o todo. Bom, então, situações do dia a dia que podem suscitar, né, a possibilidade de indicação. Casais em crise, ainda morando juntos, separados informalmente, sem documentação, isso aqui é um prato cheio para dar confusão. Separados informalmente, sem documentação. Pais que combinam pensão, guarda e visitas, só perde dessa. Entendeu? Isso aí sempre dá errado. Mas está dando tudo certo. Até ele arrumar uma namorada, não é não? Construção de residência no terreno do sogro. Essa aqui é clássica, gente. Se tem uma roubada, é construir no terreno do sogro. Falecimento sem abertura de inventário.
inventário é uma coisa, não é barata, é uma coisa realmente que exige um dispêndio financeiro. Aí as pessoas só vão procurar quando querem vender o bem. Aí o que era caro fica mais caro ainda, porque tem multa. Então, falecimento, quando a pessoa falecer, lógico, espera uns dias, não sei o quê. Ah, você precisa de um advogado para organizar as coisas. Pessoas solteiras ou casadas, sem filhos, para fazer testamento ou doação em vida, também é um bom cliente. Essas situações são comuns e podem ser resolvidas de forma pacífica, com orientação adequada. E não deixar o problema lá no final, para depois fica mais difícil de resolver e muito mais caro. A importância da prevenção, orientar e evitar o conflito. O direito de família envolve emoções. Quanto mais cedo o cliente busca ajuda, mais fácil é construir acordos equilibrados. Uma simples consulta inicial pode economizar meses de litígio e milhares de reais. Porque a consulta inicial eu já te oriento a como proceder. Eu fiz algumas esse ano e foram assim excelentes, porque coisas que poderiam virar assim, litígios, processos de anos, foram resolvidos em meses. Tem casos, né, eu tenho clientes aqui no grupo que sabem disso, que tem casos assim, que às vezes com um mês eu consigo resolver uma coisa que se fosse depender de um processo judicial litigioso, quem é advogado aqui sabe. Gente, 5 anos por baixo, entendeu? Fora o desgaste emocional, porque a sua vida fica parada, e fora o dispêndio financeiro. Bom, quem é um bom cliente para mim? Vocês convivem com pessoas em diferentes fases da vida. Se ouvirem algo sobre separação, pensão, guarda ou herança, lembrem-se de mim. Não precisa haver briga, basta dúvida ou insegurança. Por quê? Porque aí vem a consulta. E a consulta é mais eficiente e mais econômico. O advogado de família precisa ser sensato e acolhedor. O advogado de família não atua apenas em processos, ele orienta, previne e ajuda pessoas a tomarem decisões seguras. Se ouvirem alguém com conflito ou dúvida familiar, esse é o momento certo de me indicar. Esses são os serviços que eu presto, né? Tá faltando algumas coisas, eu nem tinha reparado antes, mas agora eu vi. Estavam lá no começo do slide. E é isso, gente. Qualquer coisa, pode me procurar, estou à disposição, tá? Estou sempre a um WhatsApp de distância. E muito obrigada a todos por terem me ouvido. Obrigada. Gente, o BNI está na minha vida há longos 7 anos. E eu falo que quando eu entrei no BNI, eu encontrei minha galera. Antes, eu ficava procurando, porque minha família é de servidores públicos. Eu tenho uns amigos, assim, meio alternativos. E eu não me enquadrava. Aí eu encontrei o Heitor, gente, aqui. Eu não me enquadrava em lugar nenhum. Aí não, Pedro tá com ciúme, eu encontrei você também, Pedro. Aí Júlio tá com a gente. E Igor foi na confraria. Bom, aí quando eu cheguei no BNI, eu falei, gente, essa é a minha galera, finalmente! Mas eu acho maravilhoso, porque o BNI, além de trazer resultado financeiro, porque, lógico, isso é muito importante, traz resultado financeiro, mas a gente faz relacionamentos verdadeiros, sinceros. Eu tenho pessoas que ficaram minhas amigas, que são amigas para a vida, inclusive aqui. Inclusive aqui. Enfim, eu acho que, eu já falei isso várias vezes, que eu acho que relacionamento é mais importante do que dinheiro, porque dinheiro vai e vem, e relacionamento, ele fica, entendeu? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tirando alguns que a gente precisa resolver. Mas, enfim, é isso. Eu adoro o BNI e estarei aqui, ó, eternamente, enquanto o comitê de afiliação me aprovar.